Mas para a gente ter certeza que tá funcionando, eu vou fazer um cadastro aqui do meu e-mail. O nome eu vou colocar aqui. E a senha é 1, 2, 3, 4, 5. E vou salvar essa minha informação. Aparentemente, está tudo certo, né? Vamos verificar aqui. Vou dar um send. E ele trouxe aqui também o nosso usuário. Teoricamente, todas as operações estão funcionando. Então, agora o que a gente vai fazer é colocar em produção esse nosso teste, né? Esse nosso projeto aqui e rodar em produção para ver se tá tudo funcionando. Fala Dev, tudo bem com você? Meu nome é Dani Leão e a gente está começando mais um vídeo aqui no Code Drops. E esse vídeo vai ser um desafio. Antes de eu falar, deixa eu colocar aqui. Então eu já estou aqui com o meu terminal aberto. A gente vai começar criando o projeto aqui, utilizando a CLI do Nest. E para ficar mais interessante, eu pensei aqui, por que a gente não coloca um cronômetro para a gente ver quanto tempo a gente vai demorar para criar esse nosso projeto, colocar em produção, com toda a estrutura que a gente precisa. Então, vou iniciar aqui e bora lá. Então, começar a criação do nosso projeto. Vou dar um Nest New e o nome do projeto. Vou colocar aqui backend total 0. Vou utilizar aqui o Yarn para ser o gerenciador do nosso pacote, né? Então, o Yarn que vai instalar as nossas dependências. Vamos aguardar aqui. Vai demorar um pouquinho. Até que foi rápido. Vou acessar aqui a minha pasta e vou entrar utilizando o VS Code. Cadê? Aplicação. Deixa eu colocar pra cá. Agora sim, deixa eu fechar aqui o terminal para ficar mais fácil. E aqui o que tem? A gente tem a estrutura básica de um projeto que o Nest ele utiliza, né? Que é, ele cria ali um app, né? Um app modules, onde a gente vai colocar, basicamente é o core da nossa aplicação ali, né? Da onde vai partir todas as configurações. A gente tem um arquivo main aqui, que é onde vai startar o nosso servidor, né? Então aqui a gente está definindo a porta 3000, mas para frente a gente vai mudar. A gente tem um service, um controller e um teste aqui também. Eu não vou utilizar nem esse service, nem o controller, então eu posso remover aqui, sem problema nenhum. Vou abrir aqui o terminal e a gente vai começar a criação. Se a gente vier aqui, deixa eu já remover aqui também, deixar da forma mais limpa possível. Se a gente voltar aqui na documentação, aqui dentro de Receipts, tem uma parte aqui que ele coloca um CRUD Generator, tá? E ele cria toda a estrutura ali de um CRUD pra gente, que ficam poucas coisas pra gente poder configurar. Então, o que eu vou gerar aqui? Eu vou gerar um resource do que a gente quer criar. A gente vai criar um cadastro de usuário bem simples ali, com um e-mail, senha e o username, tá? E essas informações a gente vai salvar dentro do nosso Mongo. Então, eu vou colocar aqui um Nest G Resource, tá? Ele vai perguntar qual o nome do nosso resource. Então, como eu vou fazer cadastro de usuários, eu vou colocar aqui users. No caso, ele já deu aqui um exemplo, que é o exemplo que a gente quer. Ele mostra aqui alguns tipos que a gente pode criar. Então, a gente pode criar um REST API, né? Ali tudo com protocolo HTTP. Então, se a gente quer criar uma API utilizando o HTTP, a gente utiliza o REST API. A gente pode também criar uma API utilizando o GraphQL. Ele tem aqui essa parte de microserviços também, não sei muito bem o que é. Se você quiser que a gente descubra, pode deixar aqui um vídeo também. E ele tem a parte de WebSocket. Eu vou definir aqui o REST API, então dou Enter. Ele vai perguntar se eu quero que ele gere os entry points. Eu vou definir que sim. E ele vai criar aqui uma estrutura pra gente. Vai instalar também alguns outros pacotes que, de repente, ele precisa. Mas ele já criou aqui a pasta de users pra gente com toda a estrutura. Então, a gente tem aqui um Create User DTO, que eu não sei se ele tá usando em algum lugar. Ele tá usando aqui dentro do controller, né? Então, vamos por partes aqui. Ele tem o Create User DTO, né? Que é um objeto com as informações que a gente quer salvar. Então, no caso, aqui a gente vai definir as informações desse nosso usuário. Ele tem esse Update User DTO também, que ele utiliza para fazer o update, né? No caso.
Tem essa parte de entidades, que aí a gente configura de acordo com o que a gente quer. Como a gente vai utilizar o Mongo, então ao invés de a gente definir como uma entidade, né, a gente entende como um esquema, né, que são as collections dentro do Mongo. Ele criou aqui o arquivo de teste, que a gente não vai utilizar. Poderia até ter colocado ali para ele não criar, que eu esqueci. Mas vou remover daqui. Ele vai criar aqui um controller também. Só tá... que deu uma fechada, então vamos aguardar. Não tem problema. Agora foi. Então ele tem aqui o controller, né? E olha só que bacana esse controller. Aqui já começa, né? A mágica. Ele criou a estrutura com todos os métodos básicos que a gente conhece. Então, quando a gente pensa, né, em um CRUD, a gente tem o create, a gente tem a listagem de todos os objetos daquela entidade, né? Daquela collection, enfim. A gente tem a busca pelo ID, o update e o delete. Então, ele já criou toda a estrutura pra gente, né? Deixa eu ver aqui, ele deve estar reclamando da formatação, então só foi salvar aqui. Ele também definiu um módulo, né, pro próprio user, então ele tem essa divisão, né, de criação por módulos. Tem aqui esse teste também, não vou excluir porque senão vai demorar. E ele tem a parte do service. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar implementar o nosso service com as regras do nosso Mongo, né? E a gente vai precisar criar aqui o nosso esquema e o nosso DTO. Então, vou começar aqui criando o nosso DTO. A gente vai receber, então, o e-mail, que vai ser uma string. O username, que vai ser uma string. E o password. Deixa eu só ver o seguinte, porque eu já deixei aqui um Insomnia também criado aqui com uma estrutura básica. Deixa eu achar aqui. Aqui. Então, é e-mail, name e o password. Eu já deixei aqui com todas as rotas só para facilitar, tá bom? Daqui a pouco a gente dá uma olhada. Então, quais são as informações que a gente vai ter? E-mail, name e password. Então, ao invés de username, é o name. Então, nosso create user DTO já tá pronto. Agora, eu vou vir aqui e vou criar minha entidade, só que antes eu preciso configurar o meu Mongo, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui dentro de Technics, a parte do Mongo, e vou instalar aqui as dependências. Yarn add Nest Mongoose e o Mongoose, tá? Que a gente vai utilizar essa biblioteca para fazer a parte do Mongo. Ele traz aqui também tudo que a gente vai precisar, então a gente precisa importar o Mongoose Module dentro do nosso App Module, para ele conseguir fazer a leitura, né, do App Module. Importo aqui. E aqui, ao invés da gente utilizar o localhost, como a gente vai utilizar lá o nosso cluster, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um connect aqui, tá? Que eu já deixei criado, porque ele demora um pouquinho. Connect using MongoDB Compass. E eu vou copiar essa informação aqui, que ele já traz formatadinho pra gente. Eu vou colar aqui. E a única coisa que eu preciso alterar é o password. Então, deixa eu pegar aqui o meu password, que eu já deixei anotado, porque eu sempre esqueço. Então, eu substituo tudo isso e o nosso Mongo, ele já tá, o módulo do Mongo, ele já vai estar habilitado aqui. Agora, ele mostra também aqui na documentação como que a gente pode criar um esquema. Então, eu vou copiar tudo isso daqui, que ele mostra pra gente aqui, ele dá um exemplo. Vou copiar esse exemplo, volto aqui nas minhas entities, né, user entity, e agora eu vou alterar aqui. Então, deixa eu diminuir aqui. Vou colocar aqui, então, o user document, tá? Defino que vai ser o meu user igual a user. Então, esse document, ele basicamente vai referenciar esse nosso user aqui. E aqui eu posso fazer as alterações. Então, basicamente, as props, ele vai entender como sendo as colunas da tabela, né? Então, vou passar aqui um e-mail do tipo string. E uma outra propriedade, que vai ser o password. E aqui, então, defino que eu quero passar o meu user e vou chamar de user.
esquema, tá? Então, o nosso esquema também já está criado. O que a gente precisa fazer agora é configurar esse nosso user esquema aqui dentro do nosso módulo, né? A gente vai registrar esse nosso esquema. E aqui na documentação também ele mostra como que a gente pode fazer. Então, se eu vier aqui embaixo, ele mostra que eu preciso colocar, né, esse imports, passando o Mongoose Module for Feature, e aí eu passo o nome do meu modelo, né, do meu model, e qual que é o esquema que está referenciando esse módulo, que no caso é aquele que a gente criou. Então, vou copiar aqui também. Vou colocar aqui dentro, tá? Importei aqui o Mongoose. Agora aqui vou importar o meu user. E como eu estou utilizando o autocomplete aqui do VS Code, então eu dou um Ctrl espaço, ele já dá o autocomplete para mim, né? Em alguns casos ele não dá. Aí eu preciso colocar. Então agora a gente já registrou o nosso user schema, e a partir do momento que a gente registra, a gente está apto para utilizar esse nosso esquema dentro do nosso service. Então vou vir aqui no meu service. Vou precisar importar aqui dentro do meu construtor, na verdade, injetar, né, esse meu esquema. E aí, para eu injetar, eu posso utilizar dessa forma aqui, tá? Então, vou copiar aqui, que ele vai dar um inject model. Deixa eu colocar aqui, importar o inject model. Vou passar o meu user.name, né, que é o que eu criei aqui dentro do meu esquema, né, a classe que eu criei. Importar esse model aqui também, de dentro do Mongoose, e aqui vai ser o meu user document, tá, que foi o que a gente criou também. Então, nosso model, e aqui também precisa mudar, né, user model. Então, nosso model já está configurado aqui, né, já está injetado, e agora a gente pode utilizar ele. Então, basicamente, a partir de agora a gente tem disponível, através dessa variável, todos os métodos que o Mongo ele disponibiliza para a gente poder utilizar. Então, para a gente começar, eu vou começar fazendo a criação de um usuário. Então, eu vou criar aqui um const user igual a new this user model, e aí eu passo o meu DTO aqui para dentro dele, tá? E aqui então dou um user ponto, e ele dá alguns métodos para mim, e o método que eu vou utilizar é o save, né? Então basicamente aqui ele insere essas nossas variáveis dentro do modelo, e aí ele salva esse nosso usuário. Eu vou fazer todos os métodos e depois a gente vai testar para ver se tá dando tudo certo. Agora aqui então eu posso dar um return this.userModel.find. O find ele retorna uma lista, né? Então ele vai me retornar todos os atributos. Aqui no find one, eu vou dar um return this userModel.find by ID, e aí eu posso passar direto o ID aqui. Só que o ID que vai ser salvo lá no Mongo vai ser uma string. Então, eu vou alterar aqui, tudo que tá numérico, eu vou alterar para string. E aí, para eu selecionar todos, eu posso dar um Ctrl D. E aí, ele vai selecionar todos que tiverem, né, com a seleção igual. E aí, eu posso substituir. Já vou corrigir aqui o controller. O update, também super simples. Dou um userModel.find by ID and update. E aqui, o primeiro parâmetro que eu vou passar, eu vou procurar primeiro, né, o objeto que eu quero pelo ID, o objeto que eu quero fazer o update, eu procuro pelo ID. Então, eu vou pedir para ele procurar onde o underline ID seja igual a ID. E por que eu passei esse underline ID? Porque o Mongo, por padrão, ele já cria um ID, né, uma chave primária para o nosso objeto. Só que essa chave primária, ao invés de se chamar ID, ela chama underline ID. Então, por isso que eu tô passando aqui, né, que o meu underline ID, eu quero atribuir esse valor aqui do meu ID. Segundo parâmetro que eu vou passar vai ser o que eu quero alterar. Então, no caso, esse meu update user DTO. E como terceiro parâmetro, eu vou passar aqui o new igual a true, tá?
tá? Esse new igual a true, ele vai basicamente pegar as informações do meu objeto que eu quero alterar e vai alterar no meu banco de dados. Se eu não colocar o new igual a true aqui, ele não salva as informações. E por fim, então, vou fazer um remove this user model.delete one, passando o meu ID. Na verdade, aqui eu acho que eu preciso passar o ID igual ID. Isso mesmo. Bom, então basicamente é isso que a gente precisa. Na verdade, aqui o delete one, ele precisa passar um ponto exec para ele conseguir executar, né, essa operação. E agora, então, vamos lá ver no controller o que a gente precisa alterar. Eu vou só tirar esse mais aqui, né? Porque lembra que a gente estava ali, o nosso ID, ele estava como um number, né? E aqui ele basicamente estava pegando o que é uma string e convertendo para um number. Então é só eu remover esse mais e ele vai estar funcionando da mesma forma. Estrutura aqui completa, né? A gente fez um monte de coisa, a gente não testou nada. Então, bora lá, vamos testar. Eu vou utilizar um script que já tem aqui dentro, que é esse start dev, tá? Eu vou utilizar o start dev, porque, como eu já falei em outros vídeos, né? Com esse -- watch, toda alteração que eu fizer no código, ele fica lendo a alteração. Então, só se por acaso a gente precisar fazer alguma alteração. E vamos aguardar. Ele não encontrou nenhum erro. Bom, teoricamente está funcionando. Agora vamos ver na prática se está funcionando. Deixa eu alterar aqui. Colocar aqui um base URL, tá? Eu já defini aqui um ambiente de dev, só para ficar mais fácil, porque depois a gente vai fazer em ambiente de produção também, então para não precisar ficar duplicando e tal, mas basicamente o que eu tenho aqui é a URL da minha aplicação. Eu vou dar um search users aqui, porque eu acho que eu já tenho algumas outras informações salvas, então vamos ver aqui. Eu já tenho um usuário de teste que foi salvo, né? Então, olha só, tá funcionando. Mas, para a gente ter certeza que tá funcionando, eu vou fazer um cadastro aqui do meu e-mail. Então, o usuário vai ser Daniele evangelista@rocketcity.team. O nome eu vou colocar aqui, Daniele Leão Evangelista. E a senha é 1, 2, 3, 4, 5. E vou salvar essa minha informação. Aparentemente, está tudo certo, né? Vamos verificar aqui. Vou dar um send. E ele trouxe aqui também o nosso usuário. Se eu buscar aqui o usuário pelo ID, então vou pegar aqui o meu ID. Vou passar aqui como parâmetro, né? Porque a gente já tem essa rota. Ele trouxe aqui também. Se eu procurar, por exemplo, esse outro usuário aqui, ele trouxe também, né? Vamos dar um update aqui, então, nesse meu usuário, nesse user test. Vou pegar aqui esse ID. E aqui eu passo o ID dele. E eu vou alterar, então, o e-mail dele. Na verdade, eu vou alterar o nome, né? Que é o nome que tá user test. Então, eu vou pegar aqui e vou passar o... O que eu vou passar aqui? Passar o nome aqui como user. Passar como nome verdadeiro, né? Passar aqui Elias Gabriel. E vou alterar aqui o e-mail que eu anotei errado. Então, vai ser elias.gabriel@rocketcity.team. Eu quero mudar também a senha. Então, colocar aqui, password vai ser sei lá o que, né? Uma senha toda esquisita. E eu dou um send aqui. E ele não alterou. E por que ele não alterou? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Provavelmente eu esqueci alguma coisa. Então, eu acho que aqui eu esqueci de passar o exec. O ID aqui ele tá recebendo. Update user DTO.
olha só, eu esqueci uma coisa básica aqui. Eu só esqueci de definir o atributo set, né? Esse set aqui, ele vai alterar os campos ali que eu quero que ele altere. Então, por isso que ele não estava indo, né? Agora, se eu rodar aqui o update, agora sim alterou, né? Se eu buscar aqui, então, tá alterando, né? E agora o que falta a gente testar, então, é o delete. Então, deixa eu passar aqui um usuário para eu deletar. Passar esse usuário aqui, né? Será que ele removeu? Dá um search aqui. E ele removeu. Ele trouxe só aquela informação porque provavelmente é o return, né, que tava ali, mas ele deu 200, ok. Então, teoricamente, todas as operações estão funcionando. Então, agora o que a gente vai fazer é colocar em produção esse nosso teste, né? Esse nosso projeto aqui e rodar em produção para ver se tá tudo funcionando. Então, para a gente colocar em produção, a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar ele dentro do Git. Então, eu vou colocar aqui um code drops Heroku, tá? Vou deixar aqui como private por enquanto, depois eu libero. Como ele já tem aqui o git ignore, então eu não preciso fazer nenhuma configuração, não preciso dar esse git init, tá? Eu vou só dar um git remote, git add ponto, para ele adicionar todas as informações, git commit -m, vou colocar aqui como Heroku. E agora eu vou dar um push para minha master. Então, git push --set upstream origin master. Porque ele vai enviar as nossas informações ali para master. Então, o nosso código já está aqui, ele já tem o readme ali, que a gente nem vai se importar. Agora, aqui dentro do meu Heroku, eu vou dar um new, create new app. Vou colocar aqui um nome como code drops Heroku. Só que ele não pode underline, então vou colocar code drops Heroku. Opa. Um ponto aqui é que esse nome, se eu não me engano, ele tem que ser... ele é único, né, para todo o Heroku. Então, tem que ser algo que esteja disponível ali. Add pipeline. Vou escolher aqui um pipeline, tá? Vou definir aqui como production. E vou criar aqui o meu app. E aí ele tem aqui alguns métodos, né, que a gente pode se conectar. Então tem esse Heroku Git, o GitHub. Eu vou colocar aqui o GitHub. Deixa eu já pegar aqui o nome do meu projeto, que a gente vai precisar. Opa! Ai! E agora aqui, então, eu coloco qual que é o meu repositório dentro do Git, que eu quero inserir no Heroku. Dou um connect, tá? E vou colocar aqui um enable automatic deploys. Só que eu vou precisar fazer uma alteração aqui dentro do nosso projeto. Então, eu vou criar aqui um arquivo procfile. E aqui dentro, eu vou colocar a seguinte instrução. Web, _npm run, start, _prod. Porque aí, quando a gente subir a nossa aplicação, com esse comando, ele já vai conseguir ler aqui o nosso script para colocar o nosso projeto. Então, vou adicionar também esse procfile, git push. Deixa eu voltar aqui, então, em overview. E vamos ver aqui se ele vai mostrar. Olha só, ele já mostrou que o nosso build está em processo e já mostrou também que falhou. Então, vamos dar uma olhada aqui no que falhou. Two different lock files, package yarn lock. Ah, tá. Então, o que eu vou fazer? Ele tá dando conflito porque ele tem aqui um package lock e um yarn lock. Então, o que eu vou remover? Aqui, eu vou remover esse package JSON lock, tá? Para ele não dar conflito. E vou subir aqui, então, remove package JSON lock. Vou dar um git push novamente
Volto aqui no meu overview. Vou aguardar um pouco. Tomar um suco aqui. Vamos ver aqui o View Building Progress. E agora, eu acabei de lembrar que eu esqueci de um detalhe. Então, enquanto ele vai... Bom, vamos aguardar aqui para ver o que ele vai acontecer. Senão a gente vê. Tá instalando os pacotes. Enquanto ele vai instalando, vamos dar uma olhadinha aqui só pra gente dar uma recapitulada aqui nesse controller para ver o que ele tá fazendo, né? Então aqui a gente tem um método post, onde a gente tem os nossos objetos sendo recebido via @body, né? Esse objeto, ele é daquele tipo create user DTO que a gente criou aqui, né? Com essas informações. A gente tem um método get, que ele retorna todas as informações. O get, né, que vai receber ali o parâmetro. Então, quando eu quero que ele receba um parâmetro na minha rota, eu coloco o @param. E aí ele insere esse parâmetro, né, na rota. E aí precisa ser exatamente o mesmo nome. Aqui no nosso patch, que ele faz ali, a gente pode utilizar tanto o put, quanto post, quanto patch, né? O patch são quando a gente tem algumas informações só e não, de repente, o objeto completo. Então a gente recebe o ID que a gente quer alterar, né? E o @body, que é as informações. E o remove também, que a gente está recebendo aqui o parâmetro pela rota também. Deixa eu ver aqui se ele finalizou. E ele finalizou, deu success, né? Pra gente ver se deu tudo certo, eu posso dar aqui um Open App. Ou não. Deixa eu ver aqui qual que é a URL que ele criou. Deu um errinho aqui, mas ele mostra aqui pra gente. Opa. Cadê? Onde que ele mostra a URL para onde o nosso projeto foi deployado? Aqui, ó. Essa é a nossa URL onde a gente vai acessar o nosso projeto. Só que eu não defini uma coisinha que ficou faltando. Aqui dentro do nosso main, a gente precisa passar para ele o seguinte. Eu quero que ele use o proxyzenv.port. Se não tiver nada definido, eu quero que ele use essa porta 3000. Eu vou rodar novamente aqui. Commit "-m port git push. Agora ele vai subir aqui novamente. Vamos aguardar. Mas agora pode ser que seja mais rápido, né? Como ele já subiu bastante coisa ali do servidor. Então, ó, ele utiliza o Yarn Cache, né? Pra pegar as informações das dependências que a gente criou. Vamos aguardar aqui. Essa parte não tem muito o que fazer, né? Mas é bem interessante o Heroku pra gente colocar alguns projetos. Claro que na versão gratuita tem algumas limitações, mas se a gente quer subir ali um projeto um pouco mais rápido, ele consegue... Ele trabalha bem bacana com essa parte, né? Aguardemos mais um pouco. Está finalizando agora. E agora sim, finalizou. Então vou olhar aqui novamente. Deployado. Vou acessar aqui novamente a nossa aplicação e tá funcionando. Agora, pra gente ver se tá funcionando, o que eu vou fazer? Vou pegar essa minha URL aqui, que ele gerou, vou vir aqui, né? E vou criar... vou alterar aqui direto a minha base URL.
Deixa eu vir aqui, Manage Environments, e vou colocar aqui, por exemplo, né? Poderia criar aqui um outro ambiente, mas vou deixar esse mesmo. Então, olha só, ele tá apontando pra gente testar. Deixa eu ver se o servidor tá parado, pra gente ter certeza que não tá vindo daqui, né? Então, vou começar criando aqui esse usuário. Ah, tá. O que acontece? Aqui eu preciso remover essa barra aqui, senão ele vai dar conflito. Ele enviou, então salvou a informação. Vou pegar esse meu ID, né? Na verdade, vou dar um search aqui, tá mostrando. Vou buscar esse usuário que a gente criou. Ele retornou também, você vê que ele tá demorando um pouquinho, porque ele tá indo lá, né? E buscando essa informação. Vou alterar aqui a senha do Elias, por exemplo. Se eu dou um search aqui, tá funcionando. Deixa eu já pegar esse ID aqui. Vou remover. Também tá funcionando. Então, vamos ver aqui. A gente demorou 30 minutos e 48 segundos, para criar um CRUD completo, para criar toda a estrutura de banco de dados, para fazer o deploy aqui no Heroku, já com uma pipeline ali, né, automatizando o nosso deploy, colocamos o nosso projeto aqui dentro do Git. Claro que assim, tem muitas outras coisas, né, que a gente poderia verificar aqui, fazer mais alguns testes, mas assim, a gente viu que em pouco tempo com o Nest a gente consegue fazer ali um CRUD simples, colocar a nossa aplicação também em produção, né? E foi algo que eu achei super bacana de produzir. Claro que eu não entrei muito no código, porque não era esse intuito, né? Mas se também ficou alguma dúvida, se você quer que, de repente, eu me aprofunde em alguma parte, é só você deixar aqui nos comentários também. Enfim, eu acho que foi um vídeo super bacana. Pelo menos eu curti bastante produzir. Me deu uma alegria, assim, né? Produzir em tão pouco tempo. E fica aí também uma dica, caso você precise colocar um projeto em pouco tempo em produção. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada nessa parte do Nest, né? Então, é isso aí. Se você tiver algum comentário, se você tiver algum tema para sugerir, só deixar aqui nos comentários também. É isso aí, eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo pra gente codar junto alguma solução, algum framework, enfim, o que aparecer aí pela frente. Tchau, tchau!